No vídeo de hoje eu vou te ensinar como desenhar qualquer personagem que você quiser, com passos simples que até uma criança de 6 anos conseguiria. Bom pessoal, o primeiro passo aqui é a gente escolher qual material que a gente vai usar. Bom, uma vez que você pegou aqui o seu lápis, eu vou estar usando nesse caso aqui o grafite, porque eu acho que é mais fácil aqui pra gente estar fazendo. A primeira coisa é traçar uma linha, dividir a folha ao meio e traçar mais uma vez na horizontal agora, dividindo só isso aqui só pra gente marcar o meio, tá bom? A gente vai marcar o meio da folha, é somente pra isso. E a gente vai começar esboçando, pessoal, um círculo. Não precisa ser um círculo perfeito, mas a gente vai fazer um círculo aqui pra esboçar essa linha principal da cabeça dele, que é pra marcar onde vai ser a cabeça aqui do personagem. Mais um círculo achatado, né, um formato mais oval, ali pra queixo, né, do personagem, o queixo. E agora a gente vai fazer um círculo bem grande para marcar a área onde vai ser o corpo do personagem. Note que a gente vai montando uma espécie de um bonequinho, daqueles bonequinhos de neve, né, como se fosse um bonequinho de neve, que é pra gente montar toda a estrutura do personagem antes de começar a fazer o esqueleto do personagem ali e fazer literalmente contorno. Então a gente vai fazer aqui, ó, mais uns formatos ovais ali para as coxas do personagem. Ele tá meio na posição ali meio agachado, né? Então a gente vai fazer esse formato para as coxas, um formato de ovo, né? Um formato oval. E aí a gente vai fazer mais uns pequenos círculos para os pés, né? Que vai marcar onde vai ser os pés. Esse pé aqui, e mais um formato aqui para o braço, outro braço do outro lado. E note que tem uma perspectivazinha que é esse lado de cá, o lado esquerdo, ele está um pouco mais inclinado para cá, então vai parecer um pouco maior. E o lado de lá, o lado direito, vai parecer um pouco menor, um pouco mais fino, o braço, mas não é isso, é por causa da perspectiva. E aqui a gente já vai começar a traçar a cabeça do personagem, a gente vai contornar essas formas que a gente fez anteriormente. Isso daqui era só para a gente demarcar esses círculos, a gente vai apagar depois. Então, nesse tipo de esboço aqui, a gente faz com formas geométricas, né? Depois a gente vem contornando essas formas geométricas pra gente montar o nosso personagem. E basicamente o que a gente fez aqui para montar o queixo, a parte do queixo do personagem, essa parte inferior do rosto, foi montar um U, a letra U. Você pode perceber que esse formato, ele meio que é uma forma de uma letra U. E aqui pra orelha, pessoal, não tem segredo. A gente só vai marcar a orelha aqui no meio do rosto, tá? Ó. A orelha fica ali mais ou menos nessa parte do meio do rosto. E aí a gente vai traçar uma linha para realmente marcar o meio do rosto, a gente saber onde é mais ou menos ali o meio do rosto. E aí, traçar essas duas linhas, uma na horizontal, outra na vertical, a gente vai fazer o olho. Um círculo comum, tá? Um círculo. A gente vai deixar um espacinho entre um círculo e o outro, né? Porque tem que ter o espaço ali pro nariz. Os olhos não são juntos, os olhos. A gente vai fazer outro círculo. Desse lado ele vai ser um pouquinho menor, porque por causa da perspectiva. Então esse lado esquerdo parece estar um pouquinho maior. E aí a gente vai fazer também um formato oval para o nariz, né? Mas antes da gente continuar com o tutorial, eu queria te fazer um convitinho bem rápido. Eu quero te convidar para um próximo passo emocionante. O nosso curso de desenho, onde vamos aprofundar esses conceitos e te guiar rumo à maestria artística. Então não perca a oportunidade de dar o próximo passo da sua jornada artística. Inscreva-se no meu curso de desenho e desbloqueie o seu potencial criativo de uma vez por todas. E os links para você estar se inscrevendo no meu curso de desenho online vão estar aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Se você tiver ficado com alguma dúvida e quiser saber mais como funciona o curso de desenho online, se é para você mesmo, é só você clicar no link e lá vai ter todas as informações para você sobre todos os módulos, todas as aulas e muito mais. E esse formato de trapézio aqui para a boca do personagem, tá? É meio que um formato de trapézio, mas só que um pouco mais arredondado, né? A gente vai deixar um pouquinho mais arredondado, que é para formar a boca do personagem. E aqui para a sobrancelha, pessoal, a gente vai fazer um formato retangular, mais ali como se fosse uma expressão mesmo de raiva, né? Já fica a dica aí para você desenhar a expressão de raiva, é quando a sobrancelha ela é mais alta em cima e quando ela vai se aproximando do olho, ela abaixa um pouco, então dá essa sensação que o personagem está com raiva, né? Com o rosto ali franzido. Aqui a gente vai fazer duas linhas arqueadas para fazer a faixa do kimono. E voltei aqui pro olho, pessoal, para não deixar o olho em branco aqui, senão vai ficar meio esquisito. A gente vai fazer só um círculo dentro do olho já, um círculo menor, né, dentro do outro círculo, e um círculozinho bem pequenininho que é para fazer a pupila ali do olho, né? Então no total são 3 círculos. O círculo maior, que é o olho em si, um círculo menor que é para íris e o outro menor ainda dentro, que é só um pontinho mesmo. E aqui na orelha, pessoal, a gente vai fazer um relevozinho, né? Fazer um formato ali de C, para dar a sensação que tem aquelas covinhas que realmente tem ali na nossa orelha.
E agora aqui, na minha opinião, vem uma das partes mais legais, que é a parte de fazer a roupa, tá? A roupa eu gosto bastante de fazer por causa das dobras e eu acho muito interessante de fazer. Só uma coisa que você tem que prestar atenção é da roupa sempre estar cobrindo, né, essa parte de dentro que a gente fez, que foi a parte do esboço, com as formas geométricas, com os círculos, com as formas ovais, né? Que ela vai estar cobrindo, principalmente nesse exemplo aqui, que é um kimono. Então ele cobre geralmente a maior parte do corpo do personagem aqui. E tem também essas dobras, não esqueça de fazer essas dobrinhas. A gente vai aproveitar também para fazer essa gola do kimono dele. Simplesmente dois retângulos, tá? Um junto com o outro ali. E também fazer a barra de dentro do kimono, que é só colocar mais uma linha curvada, né? Arqueada ali dentro. E agora para esse outro lado aqui a gente fez meio que ao formato de uma palheta de violão, que foi mesmo um C, só que a gente não fechou ele. E a gente vai fazer o que? A gente vai fazer o esqueleto da mão, tá? Do braço do personagem, que é só pra gente não se perder aqui onde é que é o braço do personagem, pra gente não fazer errado. Então a gente fez um esqueletinho, fez um círculo bem aqui onde é a mão do personagem, tá? As duas mãos, e também tem um círculo ali marcando onde é o cotovelo do personagem. No meio você vai fazer um traço para ligar entre eles. E uma vez que a gente fez isso, é só a gente cobrir com o kimono, observando a referência para não deixar perder nenhum detalhe. A atenção aqui nessas horas, pessoal, é essencial, porque qualquer errinho você pode estar se confundindo onde cada traço é cada traço. Por isso também eu vou falar para vocês que a gente pode estar eliminando algumas linhas que a gente já fez anteriormente, algumas linhas do esboço que não é mais necessária. Então, esse meu desenho está meio sujo, mas a gente pode estar apagando ele conforme a gente não vai precisando mais do esboço inicial. E agora a gente vai puxar bem aqui a faixa do kimono, que é a faixa que está mais meio que uma capa, né? Então ela tá meio assim ao vento, jogada ao vento, então ela tá mais esticada assim, mais para longe do personagem, cobrindo todo ele. Então, tanto que ela passou ali por cima da coxa do personagem, você pode ver. Ah, Jason, mas se ela vai cobrir a coxa do personagem, por que você fez o esboço anterior? Porque, pessoal, a gente precisa fazer o esboço independente se vai passar algum objeto por cima. Sempre é bom você desenhar o objeto por cima de outro objeto, entendeu? Então, mesmo que você não vá ver o objeto inteiro, é sempre legal você desenhar ele completamente para você não se perder na proporção, sabe? E agora chegou a hora de fazer essa faixa dele, eu não sei como é que chama exatamente essa faixa aí que ele usa, mas é basicamente um cinto, né, que ele usa para segurar a calça, basicamente, e o kimono junto. E aqui nas coxas, pessoal, você pode perceber que a calça dele tem uma certa textura. Essa textura é bem simples de fazer, é só fazer algumas linhas retas paralelas umas às outras. A gente vai estar traçando aqui uma bem próxima à outra e fazer alguns detalhezinhos, tentar colocar um relevo, meio ali, uma linha cruzada de vez em quando, para tentar trazer esse efeito que a calça tá meio dobrada, né? Tem essas dobradiçazinhas. E chegou a hora de fazer o pé do personagem, pessoal. Muitas pessoas têm medo de fazer pés, sempre, principalmente se tiver dedos, né? Tanto faz se é dedo da mão, se é dedo do pé, tem medo de fazer dedos, porque pode ser errado. E esse pé aqui, ele tá de frente, então você vai fazer só pequenos círculos, um círculo maior, né, que é o dedão, que ele sempre, geralmente é maior, o dedão. Se o seu dedão não é muito maior que os outros dedos, né, então é um negócio meio errado. Bom, pessoal, e aqui na outra calça, o sistema se repete, a gente vai fazer a mesma coisa que fez na calça anterior. Então eu não vou mostrar aqui, só a gente pular esse processo, você vai fazer aí devagarzinho com as linhas paralelas, do mesmo jeito. Coloquei alguns detalhes, pessoal, aqui no kimono dele novamente. E agora aqui, pessoal, a gente vai apagar essas linhas que não é mais necessárias, essas linhas que a gente fez no esboço, como os círculos e as formas ovais, que é só pra gente esboçar mesmo, fazer o esboço inicial. Então a gente vai apagar, pegar uma borrachinha pequena e apagar. Inclusive, se você tiver a intenção de fazer a line art nesse desenho seu, você pode deixar quase apagado esse esboço inteiro e só depois vir cobrindo com a caneta. E agora aqui na parte do cabelo, pessoal, tem um esquema bem interessante que nesse personagem aqui em específico, o cabelo dele sempre cai para os lados, tá? Não é uma regra, o cabelo geralmente não sai somente de um lugar, mas você pode perceber que eu marquei um pontinho ali onde todos os cabelos vão sair daquele ponto e cair para os lados. Só tem essas duas mechinhas que vão para cima, né? Que são essas mais de cima aí, mas em geral todos caem para o lado. Mas lembrando, isso aqui não é regra, tá? Depende do cabelo do personagem, vai variar de personagem para personagem. E no realismo é bem diferente disso, o cabelo sai de várias partes, não só de um ponto único e vai caindo para os lados. Assim como muitas pessoas erram nessa parte,
que é a questão de fazer o cabelo inteiro saindo de um único ponto, e isso não é certo. Outra coisa, também perceba que eu trabalho aqui sempre com mechas, tá? Você sempre vai fazer os cabelos por mechas. Nunca faça aquele... Sabe aquele... Você já desenhou alguma árvore e já fez a árvore inteira só com um traço? Pois é, não faça isso. O cabelo não é assim. Trabalhe por mechas, faça uma mecha de cada vez. Isso vai te dar um efeito bem legal no seu desenho e bem mais interessante do que fazer um único traço, porque isso vai trazer para o seu desenho um ar de iniciante. E agora aqui bem no finalzinho eu percebi que eu fiz a mecha um pouquinho grande, então eu cortei um pedaço dela para diminuir um pouco e combinar mais com o rosto. E agora aqui, pessoal, eu achei que o rosto estava um pouco sem expressão facial, sabe? Então eu vou colocar aqui algumas marcas de expressões para dar um ar de mais realismo, mais que o personagem está ali exercendo força. Como que a gente pode fazer isso, Jason? Você vai fazer isso colocando traços e rugas no rosto do seu personagem, como essas rugas aqui entre as sobrancelhas, que o Dragon Ball Z, os personagens sempre quando ia se transformar, ficava uma ruga enorme entre as sobrancelhas. E isso passa a sensação que o personagem está exercendo força. E agora aqui eu só vou colocar um pouco de detalhe na roupa do personagem e basicamente é isso. Claro que você pode ir muito além disso aqui, fazer a line art, colorir e muito mais, mas a aula de hoje era focada mesmo só em você conseguir traçar um personagem que você está observando a referência. E eu espero sinceramente que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta. E antes de você ir embora, eu quero te falar uma coisa. Eu quero te convidar para um próximo passo emocionante. O nosso curso de desenho, onde vamos aprofundar esses conceitos e te guiar rumo à maestria artística. Então não perca a oportunidade de dar o próximo passo da sua jornada artística. Inscreva-se no meu curso de desenho e desbloqueie o seu potencial criativo de uma vez por todas. E os links para você estar se inscrevendo no meu curso de desenho online vão estar aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Se você tiver ficado com alguma dúvida e quiser saber mais como funciona o curso de desenho online, se é para você mesmo, é só você clicar no link e lá vai ter todas as informações para você sobre todos os módulos, todas as aulas e muito mais informações para você que ficou interessado em participar e se inscrever no meu curso de desenho. Então vale a pena lá, clica no link ali,